Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai fazer uma live muito especial com o Dr. Rodrigo Bomeni. Ele é endocrinologista, também trabalha com emagrecimento e também trabalha com relação proteína e energia. E eu convidei ele para conversar de um assunto que gera muitas dúvidas, né? Que é a questão da moderação versus proibição. Como a gente pode achar um ponto em comum entre essas duas ideias? Então sejam todos bem-vindos. Queria dar boa noite para vocês, pedir para vocês já fazerem aquilo que eu sempre peço, compartilhar a live, apertar o coraçãozinho, o foguinho, o que quer que seja aí que ajuda a compartilhar com mais pessoas. E já o Rodrigo entra, vai ser uma live bem bacana, a gente tem muitos pontos em comuns em relação ao que a gente acredita de emagrecimento. Oba, Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe. Tudo bom? Boa noite, tudo. Bom, queria agradecer aqui você ter aceito o convite para a gente fazer essa live. Acredito que vai ser um papo muito legal. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho e você me ajudou muito aqui no meu começo na internet. E, bom, para começar, queria que você se apresentasse brevemente. Sempre tem alguém que não conhece, então conta um pouquinho Muito bom. sobre Boa noite, você. pessoal. Então, meu nome é Rodrigo, eu sou médico, endocrinologista e, enfim, acabo tendo um foco bastante acentuado aí nessa parte do tratamento da obesidade, emagrecimento. Tem uma abordagem muito parecida com o Felipe, né, em relação à parte alimentar, que é a relação proteína-energia, e uma parte comportamental também, que acho que é até um pouco do que a gente vai discutir hoje, certo? Sim, com certeza. E eu até pensei em fazer uma coisa aqui no começo, porque eu fiz uma vez uma live com a minha namorada e no começo a gente disse como a gente se conheceu, né? E o pessoal gostou. E eu queria até falar aqui pro pessoal como que eu te conheci, que é sempre curioso. E acho que a primeira vez que eu te vi foi naquele evento da Tribo Forte em 2018, que você falou sobre hipotiroidismo. Eu lembro que você até fez um negócio assim, da gente se balançar no palco. E eu lembro bem disso, ficou bem marcada essa questão. E naquele evento que eu decidi virar nutricionista, né? Aí depois desse evento eu acabei começando a faculdade. Foi no final do ano, né? Eu me inscrevi para o ano que vem. E aí eu comecei a postar conteúdos de proteína e energia e tal. E eu via seus stories, gostava também bastante. E eu acho que uma vez eu mandei umas mensagens lá para você e você respondeu ou você deu um like no meu post, eu não lembro exatamente, mas aí a gente começou a conversar, eu fiquei muito feliz, assim, e acho que pessoalmente a gente se viu no Sim. Tribo Forte 2019, né, que eu tava falando, você ia falar justamente em relação à proteína e energia, e eu mandei uma mensagem lá para você, que eu tava lá, e você falou, vem aqui me ver, aí eu fui lá, eu lembro, eu tava até com vergonha, você me deu um abraço e tudo, e uma curiosidade, depois eu fui jantar numa churrascaria, eu estava com umas outras pessoas ali do Brasil Low Carb, que eu tinha ajudado eles por umas coisas, e você estava justamente lá com o Dr. Souto e tal, e você até falou pra gente sentar lá perto, e eu lembro que foi muito legal. Você se lembra a primeira vez que você Eu me viu e tenho conheceu? a memória de quando você me mandou a foto de um livro que você estava lendo, né, que era sobre ecologia nutricional. Não sei se você lembra. E eu te indiquei um outro livro, né, que eu acho que até você usou num post agora, que era o livro dos gafanhotos, né, que ele explica sobre os gafanhotos. É. Então foi. E o mais recente foi no final do ano, né, no encontro do GEC, do Grupo de Educação em Diabetes. Ah, é verdade, foi nosso último encontro. E, bom, foi muito legal. E, bom, hoje a gente vai falar sobre a questão de moderação versus proibição, porque o discurso mais clássico, né, que até muita gente da low carb combateu, era daquela ideia que, para você emagrecer é só você comer um pouquinho menos do que você come. É só você manter sua alimentação, só que ao invés de você comer um monte de batata frita, você come um pouquinho. Ao invés de você comer pacotinho inteiro de biscoito, você come só um pouquinho. É só fazer isso que você consegue emagrecer. E por que que isso não dá certo para a maioria das pessoas, se teoricamente até poderia funcionar, né? A gente vê que na prática não funciona Ó, bem assim. é muito difícil você comer pouco de alimentos que te fazem comer muito.
Então, esse é um ponto, acho que é o primeiro ponto que as pessoas têm que pensar, né? Como é que você faz para comer pouco se você tem uma dieta que te faz comer muito? Então, esse é o primeiro ponto, né? Intuitivamente, a gente sabe disso, né? Porque as pessoas comem mais hoje, tanto é que ganham peso. Mas a gente já tem estudos muito bem desenhados que demonstram isso. Então, talvez o ponto mais importante, e é uma coisa até batida, né? De tanto que as pessoas falam, mas é de comida de verdade e alimentos ultraprocessados, né? Então, tem um estudo muito bacana feito pelo Kevin Hall, que ele coloca os participantes em câmeras metabólicas, ou seja, são quartos que ele monitora absolutamente tudo. Então, assim, o quanto que a pessoa respira, faz análise do xixi, do cocô, a comida é toda entregue, faz o cálculo da taxa metabólica basal. E nesse estudo, eles fizeram assim, um grupo recebia comida de verdade e o outro grupo recebia alimentos ultraprocessados. Mas tinha um ponto que era interessante, assim, a quantidade de carboidrato, gordura, proteína, fibra e até a quantidade de calorias por grama do alimento era a mesma. Então, só mudava o grau de processamento. E o grupo que estava recebendo a dieta mais processada, ultraprocessada, comia 500 calorias a mais por dia do que aquele grupo comida de verdade. Eles falavam, ó, coma de acordo com a sua fome, a sua saciedade. Então, veja que se a base da sua alimentação for alimentos ultraprocessados, naturalmente, biologicamente, por alterações do centro da fome, da saciedade, você tenha uma probabilidade de comer 500 calorias a mais por dia, né? Então, para você comer menos, você vai ter que, ou vai ter muita força de vontade, né? Ou vai passar fome. Esse é o primeiro ponto. Mas isso foi feito num estudo, e veja que nesse estudo a quantidade de proteína, carboidrato e gordura eram iguais entre os grupos. Quando a gente pensa em alimentos ultraprocessados na vida real, tem um agravante, que é o quê? Os alimentos ultraprocessados, eles são pobres em proteína, né? Então, a gente pega pão, biscoito, doce, massas, farináceos, no geral, eles são alimentos que são pobres em proteína. E aí, isso acrescenta um outro fator, né? A gente sabe que quanto menor a proporção de proteína na dieta, mais a gente come. E o inverso também. Quanto maior a proporção de proteína na dieta, menos calorias a gente come. Então, eu acho que quando a gente pensa assim, ó, a gente engorda porque come demais. Então, para emagrecer, a gente precisa comer menos. Se a gente, se a gente usa o comer menos como ponto de partida, provavelmente vai dar errado, entendeu? O comer menos, de certa forma, deveria ser uma consequência das outras mudanças, né? Não, com certeza. E eu acho que, assim, toda pessoa que quer emagrecer ou já tentou emagrecer, ela já usou essa estratégia, né? Outro dia, para um outro evento que eu fiz, eu fui pesquisar qual a estratégia mais utilizada nos Estados Unidos. E tinha um estudo que eu acho que comer menos era a estratégia mais utilizada, diminuir a porção, alguma coisa assim. Então, isso é uma coisa, se você chegar para alguém e falar, oh, você precisa comer menos, a pessoa já tentou isso e provavelmente não deu certo. Então, é muito mais inteligente a gente mudar a composição da dieta do que pedir para a pessoa comer menos. Uma vez eu até fiz uma brincadeira nos meus stories, né? Que alguém falou, meu problema é a quantidade, eu sempre ouço isso, né? Eu falo, olha, se seu problema é a quantidade, come isso aqui que eu vou colocar para vocês. Eu coloquei algo do tipo, sei lá, 300 gramas de salmão, 500 gramas de abóbora, de manhã você come 5 claras com 5 ovos, umas coisas absurdas, assim. Mas assim, mal dava 1.500 calorias no dia, né? E não teve ninguém que aguentou comer aquilo. Então o problema não é quantidade, é o tipo de alimento que te faz comer muita quantidade. Agora, sabendo disso, né, do problema dos ultraprocessados, dos alimentos com pouca nutrição, meio como uma resposta, né, surgiu uma outra linha também, que é o extremo do tipo, então o segredo é você não comer mais nenhum ultraprocessado, tirar tudo que é doce, tudo que é industrializado. Para resolver o açúcar você tem que entrar em abstinência.
E a gente sabe também, atendendo, né? Na teoria também é bom a ideia, aparentemente, né? Assim como comer pouco. Só que a gente vê na nossa prática, eu vejo pelo menos, né? Que também é uma coisa que, além das pessoas já tentarem intuitivamente, vou ficar sem açúcar, acaba não sendo uma coisa sustentável. O que que você vê dessa ideia aí de abstinência, de retirar tudo e não comer Eu para acho conseguir que emagrecer? é parecido com a lógica do como eu engordei comendo mais, então para emagrecer eu vou ter que comer menos, né? Quando a gente pensa em doce, intuitivamente, as pessoas, puxa, eu engordo porque eu como muito doce. Então, para emagrecer, eu não posso comer nenhum doce, né? Existe um pensamento meio binário em quem quer emagrecer, né? Então, assim, ou eu como tudo ou eu não como nada, né? Eu até vou falar depois, eu não sou a favor de uma dieta equilibrada. Eu acho que para o emagrecimento, para ter saúde, enfim, para qualquer objetivo na vida, não existe equilíbrio. Vai precisar ter um desequilíbrio. E na dieta também é necessário um desequilíbrio. E por que o desequilíbrio? Porque você vai ter que comer mais de outros alimentos antes de você pensar em diminuir determinados alimentos. Só que na prática, tem pessoas que se adaptam e cortam absolutamente farináceos e não comem mais e se sentem melhor assim. Tem pessoas que conseguem. Tanto é que tem estudos com dieta low carb, com low carb, enfim, é a dieta, mas pensando assim, dieta low carb que a pessoa não come farináceos, não come, e as pessoas conseguem, né? E tem até uma justificativa comportamental para isso, que é assim, tem determinadas pessoas que se sentem bem com uma regra que elas não precisam mais pensar, entendeu? Então, assim, elas já sabem. Eu estava até conversando com a Ritinha, uma paciente minha amiga também, e prima, e ela falou, Rodrigo, eu me sinto melhor quando eu tenho assim, eu não vou comer doce, eu não vou comer farináceo, porque ela já definiu a regra antes. Então ela não precisa ficar decidindo em todos os momentos comer ou não comer. Tá? Então tem pessoas que se adaptam assim, mas muitas pessoas não se adaptam, né, dessa forma. E acaba sendo uma coisa ruim, por quê? Porque a pessoa, ela cria essa regra para ela de que eu não posso comer carboidrato, e geralmente ainda amplifica, né? Eu não posso comer carboidrato, né? Mas eu não posso comer farináceo, eu não posso comer doce, eu não posso comer, enfim. Ela não pode tudo aquilo que ela gosta, na maioria das vezes, né? E aí gera uma certa confusão mental, por quê? Porque todos os momentos de prazer que ela tem com a comida, seja por vontades específicas, seja por eventos sociais, aquilo é enquadrado como algo que não deveria ser feito. E aí fica muito ruim, porque tudo que é bom, teoricamente, não deveria ser feito. E aí a conclusão inevitável é: minha dieta é horrível, porque tudo que eu gosto de fazer, eu não posso, né? É, é difícil, de certa forma, também, achar que você vai conseguir ter moderação com todos os alimentos. É pouco provável. Tem determinados alimentos que as pessoas não conseguem ter moderação, né? Mas eu acho, até, ó, eu acho que a melhor dieta é aquela que não tem exceção. A melhor dieta é aquela que não tem exceção. Por quê? Então, veja só, quando eu saio para comer pizza com meu irmão, eu não encaro isso como uma exceção. Isso faz parte da minha dieta, entendeu? Sair para comer pizza com meu irmão faz parte da minha dieta. Quando eu vou tomar sorvete na Bate de Latte com as minhas filhas, isso faz parte da minha dieta. Tomar um sorvete não é uma exceção, não é um furo. Isso está dentro da minha dieta. E quando você encara dessa forma, fica muito mais, digamos assim, fica mais leve, fica mais prazeroso, porque eu sei, puxa, na minha dieta eu posso sair e tomar sorvete. Na minha dieta, puxa, num evento especial, uma vez por mês, eu posso ir na pizzaria e comer uma pizza com meu irmão, né? Isso não é visto como uma exceção, isso faz parte da minha dieta. E é importante que as pessoas enxerguem dessa forma, por quê?
maior determinante, o fator mais importante no emagrecimento, aquele que vai potencializar, não é carboidrato, não é gordura, não é proteína, é tempo. E a pessoa só consegue permanecer muito tempo numa dieta se essa dieta trouxer prazer para ela, o mínimo de prazer, né? Se ela puder ter interação social, se eventualmente ela puder comer os alimentos que ela, não que, enfim, as pessoas comem carne e gostam, mas eu digo prazer, assim, dessas quase essas indulgências, assim, né? Então, é o sorvete, é o chocolate, é uma pizza, enfim, desses eventos. Então, a pessoa tem que poder comer isso sem culpa, sabendo que, ó, tudo bem, isso faz parte da minha dieta, né? E aí, é claro, para que a pessoa consiga comer pouco desses alimentos, aí vai ter uma série de estratégias para que ela tenha controle, né, em relação a isso. Mas eu acho que, assim, o não poder comer enfatiza algo que é muito prevalente nas pessoas que tentam emagrecer, que é a culpa. É a culpa e a sensação de fracasso. Então, assim, se você cria regras que na verdade são até desnecessárias e que são muito difíceis de serem cumpridas, entendeu? Eu nunca mais vou comer determinado alimento. E é algo que você gosta, que faz parte da sua rotina. Quando você comer, você vai se sentir culpado, né? E muito provavelmente você vai se sentir fracassado, né? E aí você vai minando a sua confiança, vai minando a sua confiança, que é um outro problema em quem tem excesso de peso, né? Que é a falta de confiança, né? Então, assim, são tantas tentativas frustradas, porque emagrecer é um processo, enfim, difícil, é complexo, é multifatorial, que as pessoas já não têm muita esperança, elas já não confiam, elas não acreditam, né, que existe alguma estratégia que vai ser capaz de fazê-las emagrecer. Então, assim, talvez essa seja a parte mais difícil e, ao mesmo tempo, importante de gerenciar durante o processo. Por isso que eu não gosto muito do termo alimento proibido, né? Porque eu acho que é absolutamente desnecessário, né? Uma vez eu ouvi o Bruno Halper falar uma frase, e é um negócio extremamente óbvio, mas ele fala assim, ó, é impossível você ganhar mais peso do que o peso do alimento que você comeu. Então, assim, é fisicamente impossível. Então, se você comeu 50 gramas de chocolate, o máximo que pode acontecer é você ganhar 50 gramas de gordura. Não vai acontecer isso, mas o máximo que poderia era isso, entendeu? E muitas vezes as pessoas comem 50 gramas de chocolate e acham que vão ganhar 1 quilo. E é impossível, fisicamente é impossível. A matéria não vai se criar, né? 50 gramas não tem como virar 1 quilo de gordura, né? Então, eu acho que tem que ter esses... O proibido é muito ruim, mas a ideia de equilíbrio também é ruim, porque não tem equilíbrio, né? A maior parte das suas escolhas, né, vai precisar ser de alimentos que sejam ricos do ponto de vista nutricional, tanto do ponto de vista de proteína, como de vitaminas, de minerais. Por isso que é um desequilíbrio, né? Tem tipos de alimentos que você vai ter que comer em maior quantidade, mas isso implica que tem alguns que você vai comer em menor quantidade, e isso faz parte da sua dieta, né? O desequilíbrio faz parte da dieta. Justamente por isso que a gente veio debater isso nessa live para conseguir achar meio termo, que eu imagino que as pessoas fiquem confusas. Ah, é para cortar ou é aquela coisa binária? Ah, se eu não cortar, eu tenho que moderar dessa maneira mais tradicional, né? E você até comentou desses estudos onde tem dietas mais restritas e dá certo. Tem até muitos médicos que defendem aquela coisa de dieta à base de shakes, né? Porque tem vários estudos bons, assim, para a pessoa, ó, você só vai tomar esse shake em vez de fazer a dieta. E acaba funcionando, pelo menos durante o período do estudo. Mas, assim, é muito difícil você conhecer alguém que emagreceu e continua magro à base de uma dieta de shake. Ou que usou a dieta de shake como transição. Não tem muita transição, é um shake e depois volta a engordar, né? Então eu vejo que um problema dessa rigidez muito extrema
é que, sei lá, às vezes numa festa de Natal a pessoa acaba comendo algo que ela se propôs a não comer. E isso desaba tudo, sendo que não precisava. Tem até aquela questão psicológica de quando você pensa que você não pode comer alguma coisa, você logo pensa nisso, né? Então eu tenho uma aluna que ela era diabética tipo 2 também, e há muitos anos ela vinha tentando controlar a alimentação sem sucesso, e ela sempre falou: meu problema é o pão. E eu falei para ela: olha, tenta deixar o pão de lado, vamos pensar em comer mais proteína, aplicar relação proteína-energia. E outro dia ela me falou: ah, Felipe, hoje eu não comi pão, porque eu não estava com vontade. E ela estava super feliz com isso. Sendo que ela já sabia que pão fazia mal, que pão não podia, especialmente para diabético. Mas às vezes essa abordagem de, nossa, mas isso é um veneno para você, não é o que vai fazer a pessoa deixar de comer, né? Então às vezes a pessoa fala: ah, Felipe, você está falando para as pessoas comerem pão? Não, não é isso. É que tem gente que fala: ah, meu problema é o pão. E você sabe que nunca é, ah, é só o pão, a pessoa não emagrece por causa do pão, o resto da dieta é maravilhosa. Não é. É porque a dieta inteira não é boa. E eu acho que esse é até o caminho, né, que é a nossa próxima pergunta de como então achar um meio termo entre esses dois pontos. Eu vejo assim, quando você tem uma dieta muito nutritiva, come bastante proteína, e tem também uma relação proteína-energia boa, né? Que você come uma quantidade alta de proteína e a energia não supera muito a proteína, né? Fazendo isso, já não vai caber tantos alimentos muito ultraprocessados ou muito ricos em energia. E também é mais fácil de você, olha, eu tô igual pensar, sair da churrascaria. É mais provável que você consiga comer menos chocolate do que quando você chega à noite em casa com fome. Então, quando você tem uma base nutritiva e adiciona algumas coisas, é muito mais fácil do que começar por isso, né? Então, como que você enxerga esse meio termo entre a proibição e a moderação com alimentos muito ruins? Tem um ponto que é importante, que é assim, ó, eu acho que tem três fatores que precisam ser ajustados no processo de emagrecimento. Tudo envolve controle, né? Praticamente tudo que a gente faz e abordagem, seja nutricional, seja medicamentosa, seja comportamental, é para a pessoa ter controle. Tudo envolve controle, né? Fome e saciedade, para a maioria das pessoas, tá bom? São raras as que não. É algo absolutamente contornável e ajustado com o aumento da proteína na dieta. É difícil, é muito difícil alguém que coma 100 gramas de proteína por dia, né? E 100 gramas de proteína, pessoal, não é 100 gramas de carne, né? 100 gramas de proteína vai dar mais ou menos 400 gramas de carne por dia, né? É difícil que alguém consuma 100, 120 gramas de proteína por dia e tenha fome e não se sinta saciado. É muito difícil. Então, fome e saciedade, com a relação proteína-energia, é algo que é absolutamente controlado. E aí tem outros dois pontos, que é a parte comportamental e emocional, né? O ponto que eu acho que é assim, determinante é que as pessoas enxergam a parte comportamental e emocional como algo dependente apenas da força de vontade e comprometimento, né? E a parte comportamental e emocional também tem regulação biológica. Então, assim, também é algo que é regulado por hormônios, em regiões específicas do cérebro. E aí tem dois pontos que são importantes. Primeiro, tem controle inibitório, que eles chamam, que é a capacidade de controle, né, das pessoas para dizer não para determinados alimentos, né? E tem vários estudos que demonstram que pessoas com propensão a engordar e pessoas obesas, elas têm essa região do controle cerebral danificadas, entre aspas. Então elas têm uma maior dificuldade de controle, tá? Então veja, é algo químico, né? É algo químico. Por isso que muitas vezes a pessoa com obesidade, ela está sem fome, mas mesmo assim ela come, porque falta essa questão de controle. Mas tem um ponto que é interessante nesses estudos desse controle inibitório, é o quê? Que essa perda de controle, ela é muito maior quando a pessoa está com fome.
E aí vem algo que é assim, que é muito marcante. E eu já vi você colocando isso várias vezes nos stories, que é o quê? Muitas pessoas têm uma sensação de falta de controle absoluta no final da tarde e à noite, né? Elas chegam inclusive a falar: eu tenho compulsão alimentar, tamanha a sensação da falta de controle. E a partir do momento que elas chegam no final da tarde com um bom aporte de proteína, elas aumentam a capacidade de controle. Por quê? Porque sem fome, a chance de você se controlar é maior. Esse é o primeiro ponto. Tem um outro ponto que é o quê? Que está associado com comportamento, porque envolve o sistema de recompensa, que é o tanto de prazer que as pessoas têm comendo determinados alimentos. E isso também está alterado nas pessoas com obesidade. E veja que muitas vezes quando emagrece, isso fica mais alterado ainda. Porque as pessoas passam a ter muito prazer ou sentem mais prazer do que o normal com esses alimentos hiperpalatáveis, digamos assim, né? E por isso que é tão difícil também, porque aí junta com aquela questão do controle, né? Tem estudos que eles fazem, inclusive, com sonda nasointeral e fazem por ressonância funcional para ver regiões do cérebro que são ativadas, né? E é diferente na pessoa que tem obesidade e a pessoa que não tem. São regiões do cérebro que são ativadas diferente quando entra açúcar, quando entra gordura, quando... Então, e eu estou falando isso por quê? Porque a parte comportamental e emocional, as pessoas partem do princípio que depende de força de vontade e comprometimento. É claro que um pouco depende, né? A pessoa precisa querer mudar isso, né? Mas como tudo. Mas tem que tomar cuidado com o raciocínio contrário, entendeu? Puxa, já que eu preciso, é necessário força de vontade, se eu não conseguir, é sinal que eu não tenho força de vontade suficiente, é sinal que eu não sou comprometido, é sinal que eu não me cuido. E aí entra num ciclo de culpa, entendeu? Um julgamento extremamente excessivo. Então, o que eu sempre falo é assim, ó, tem determinados comportamentos que as pessoas têm que olhar como sintoma da doença, né? Então, quando às vezes você foi preparado para comer determinados alimentos lá numa festa e chegou na hora, meu tchau, você perdeu o controle. Isso não necessariamente é falta de força de vontade, é um sintoma da doença, né? A dificuldade de controle, o excesso de prazer com determinados alimentos acaba sendo um sintoma da doença. E aí, enfim, vão ter diversas estratégias comportamentais, mindful eating, o próprio tratamento medicamentoso, mas pensando do ponto de vista nutricional, o fato de você aumentar a proteína e a pessoa ficar sem fome, absolutamente saciada, por mais que ela perca o controle vai ser melhor do que se ela tivesse com fome. Então ela ia comer uma caixa de bis, puxa, agora ela vai comer 2, 3, 4, né? Então, eu, eu até acho que eu me prolonguei, Felipe. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas Não, não, respondeu sim. Respondeu muito bem. É sempre bom te ouvir, a gente sempre aprende. E eu realmente, eu coloco vários depoimentos desses, inclusive alguns assim que a gente percebe que a pessoa não tinha exatamente uma compulsão, quando ela fala: Felipe, o PE curou minha compulsão. E eu falo: não curou a compulsão, porque compulsão é um problema psiquiátrico, assim, né? Pode ser que o PE ajude a melhorar a relação com a comida da pessoa e às vezes isso ajuda também, mas é principalmente porque, como você falou, as pessoas veem tudo muito separado, né? Eu estava até estudando um novo curso que as pessoas também separam fome e vontade de comer. E no cérebro é tudo muito junto ali, né? Então, eu também já li num livro que as pessoas com mais fome, elas desejam alimentos mais calóricos. Então, não tem como a gente separar a fome da vontade de comer. E quando a gente pega as pessoas com sobrepeso, é muito raro chegar um paciente com sobrepeso e falar: não, eu sempre tive o hábito de comer muita proteína. Isso é raríssimo, né? Então a gente sempre tem que trabalhar isso. Às vezes comia 50, 60 gramas de proteína e eu fico pensando: se eu comesse isso de proteína,
talvez eu ganhasse peso também, talvez eu tivesse muito mais descontrole, né? Então, são coisas que a gente pode mudar. E até essa parte que você falou do comportamento, eu sempre cito, porque assim, as pessoas acham, eu preciso aumentar minha força de vontade. E como que você faz isso? Não tem como, porque a força de vontade, na verdade, não é um músculo que você treina e aumenta. Na verdade, é o contrário. A força de vontade é um negócio que vai acabando, né? Então, é um recurso esgotável. Quanto mais você usa, menos você tem. Então, se você contar com isso, você não vai ter sucesso. E a própria disciplina também, nossa, eu tenho que aumentar minha disciplina. É uma coisa meio abstrata de como você vai fazer isso, né? E eu tenho, por exemplo, paciente. Ontem mesmo fiz uma live com uma moça, que é aluna minha, conseguiu emagrecer e tudo, que ela falou que teve um mês que ela comeu só clara de ovo o mês inteiro. E eu falo, nossa, gente, isso que é força de vontade, eu nunca conseguiria isso. E geralmente a pessoa que quer emagrecer já fez essas loucuras, que exige muita força de vontade. Então não dá para dizer que é falta de força de vontade. Faltava para ela estratégia. Agora, com outra estratégia, ela conseguiu. E não precisou usar tanta força de vontade quanto comer clara de ovo um mês só. É claro que ela emagreceu muito naquele mês. No final, ela falou que mal comia porque estava enjoada da clara, mas depois ela Tem um reganhou muito ponto, rápido, né? desculpa te E interromper, falando mas nessa... tem relação com isso que você falou. Ó. Como talvez essa seja uma das barreiras mais difíceis também de quebrar. É assim, como a conclusão das pessoas é para emagrecer eu preciso comer menos, a maior parte das pessoas que estão tentando emagrecer, elas partem do princípio, elas sabem o que elas precisam fazer do ponto de vista nutricional, porque é só comer menos, entendeu? E na prática, eu ouso dizer que a enorme maioria não sabe o que precisa fazer. Né? E mesmo quando você explica e volta, ainda não, porque é difícil. Assim, as pessoas superestimam a quantidade de proteína que elas comem. Então, às vezes, fala, quanto de proteína que você come? A pessoa relata. Quando você vai ver, não come quase nada. Né? Muitas vezes, e aí tem conceitos errados do ponto de vista nutricional, de achar que determinado alimento é uma enorme fonte de proteína, uma enorme fonte de carboidrato, e também não é. Né? Então, tem um passo atrás que é difícil de convencer as pessoas, que é o quê? Olha, muito provavelmente você não tem o conhecimento necessário do ponto de vista nutricional para aplicar. Né? Por quê? E não é por mal. Né? Eu acho que isso, de certa forma, essa falsa ideia, foi algo que foi colocado na cabeça das pessoas pela própria sociedade médica e sociedade nutricional. Por quê? Porque por muito tempo as sociedades falaram, ó, para você emagrecer, era isso. Assim, ó, é uma dieta equilibrada, você tem que comer um pouco de tudo, você tem que comer menos e se exercitar mais. Então, assim, isso foi o que foi divulgado por muito tempo. Então, o que as pessoas acreditam hoje foi algo que de fato foi ensinado, né? E é difícil você mostrar que não, ó, de fato, você vai precisar comer menos para emagrecer, mas isso tem que ser uma consequência do restante. E para essa consequência acontecer, ó, você precisa aprender isso, você precisa aprender isso. Por quê? E por que eu digo que precisa aprender? Porque é muito difícil alguém sustentar uma dieta que você tem que fazer escolhas todo momento, em qualquer lugar que você está, tem uma informação sobre dieta. Se você entra no Instagram, vai ter um post ali de alguém falando sobre dieta. Se você está no elevador, naquele computadorzinho do elevador, vai ter alguma coisa ali falando. Hoje estava lá, adoçante causa câncer, isto é. Você vai conversar com um familiar, alguém vai te dar uma opinião sobre dieta. Então, assim, se você não tiver muita confiança em relação à estratégia que você está fazendo, você cria algo que eu chamo de obesidade mental. É tanta informação contraditória que você fica paralisado, entendeu?
Então, eu acho que ter esse ponto atrás, que é assim, as pessoas, a maioria, né, não estou falando todas, não sabem o que elas precisam fazer do ponto de vista nutricional e elas não entendem o motivo pelo qual elas precisam fazer determinadas escolhas, né? E eu acho que quando você entende o motivo, fica muito mais fácil você sustentar isso no longo prazo. Isso é verdade, porque tem algumas vezes que eu falo, você pode comer fruta, por exemplo, né? E a pessoa me manda uma mensagem, às vezes nervosa, assim, não, mas essa fruta não pode, na low carb, por exemplo. E eu pergunto, mas por quê? A pessoa não tem muito argumento, vamos dizer assim, né? Ela aprendeu que não pode, ou ela vai num médico e recebe uma lista, isso pode, isso não pode. E a pessoa não sabe muito bem por quê. E realmente isso é muito difícil de sustentar. E isso que você falou tem muito a ver com essa questão da fome à noite. Por quê? Porque geralmente a pessoa que tem essa compulsão à noite, o que ela costuma falar? Eu faço tudo muito direitinho até a noite. Então ela considera que o café da manhã e o almoço foram muito bons. E de repente o almoço foi uma salada com um pedacinho de frango e o café da manhã qualquer outra coisa que não dá muita saciedade. E na verdade o que ela achou que estava muito direitinho, que era o problema da compulsão depois da noite, né? Então às vezes a pessoa não tem não consegue visualizar isso. E quando ela aprende isso, muda muito. Ainda nessa parte do comportamento, né, da disciplina, da força de vontade, tem uma coisa que eu até aprendi muito com você, né, que é o ambiente, como o ambiente influencia a gente. Então, o comportamento realmente é uma coisa difícil de mudar, mas a gente já falou uma coisa que influencia no comportamento, que é você se nutrir bem. Outra coisa que influencia muito é o ambiente que você está, né? Então, tem muitas coisas que você pode efetivamente fazer para mudar o seu comportamento, ao invés de só mentalizar, eu não posso comer doce, eu não posso fazer aquilo. Isso as pessoas já tentam o tempo inteiro, né? E eu queria que você comentasse da importância do ambiente no emagrecimento. E eu vejo que não é nem só o ambiente físico, é o próprio ambiente de pessoas que você ouve, de ideias. Hoje mesmo alguém falou, Felipe, tô sofrendo bullying por comer muita proteína. O pessoal fala, mas que dieta é essa que você come tanto? Aí eu falei, alguém já ouviu isso? E um monte de gente mandou relato. Ah, sim, o pessoal fala que eu vou para hemodiálise. O pessoal fala que eu vou ter pedra no rim. Fala como pode, em dieta se come tudo isso. E a pessoa precisa ter uma convicção para saber que quem está falando isso não tem a menor ideia do que está falando. Geralmente até uma pessoa com uma condição de saúde ruim. Só que se a pessoa não tem muita convicção, aí eu li na revista para comer muita proteína. Aí alguém fala isso faz mal. Ah, então vou parar. Só que se ela vai nessa, ela nunca consegue persistir e ter resultado. Então, fala um pouquinho sobre a questão do Tem ambiente. três formas, vai mais simplificada, do nosso comportamento, né? Um é hábito, né? Então, tem determinados comportamentos que a gente faz por hábito, a gente nem pensa para fazer, né? Então, esse é uma forma que a gente tem um comportamento. A outra forma da gente ter determinados comportamentos, de criar um comportamento novo, é com a força de vontade. Só que a força de vontade é aquilo que você falou. A força de vontade é finita, né? Ela acaba. Por isso que no final da tarde e à noite é o horário que a gente tem maior dificuldade de controle, em todos os sentidos, né? É muito mais fácil você ter uma briga em casa, né? Sei lá, com suas filhas, perder a paciência com alguém no final da tarde à noite, no trabalho, do que de manhã. Porque de manhã você está com a sua força de vontade ali quase 100%. Né? Então a força de vontade ela vai acabando ao longo do dia. Então é difícil você criar um comportamento, principalmente se for um comportamento que exige muito, baseado só na força de vontade. Mas é possível você ter um comportamento com força de vontade. Agora, na prática, o que determina e muito o nosso comportamento é o ambiente. Então, o ambiente, ele tem regras, né? Então, o ambiente externo, por exemplo, ele tem regras. Então, quando, sei lá, um paciente está no consultório e toca o celular, ele atende baixinho. Ele fala, alô, baixinho. Não tem nada dizendo ali, mas
esse ambiente tem uma regra. Ele sabe que naquele ambiente, por exemplo, ele tem que falar baixo. Se ele está em casa, é capaz de falar, alô, e fala. Então, assim, o ambiente tem regra e a gente segue a regra do ambiente. E quando a gente pensa em ambiente, são três principalmente, né? O ambiente externo influencia muito, né? Então, tem estudo, por exemplo, que o simples fato de você deixar o chocolate a 2 metros de distância ou em cima da mesa, estar a 2 metros, ou seja, uma mudança do ambiente. Você simplesmente colocou o chocolate a 2 metros de distância. As pessoas comiam quase metade, ou seja, comia metade do que se tivesse na mesa. Tem estudo que eles fazem assim, eles colocam lá essas geladeiras de sorvete em restaurante e simplesmente deixam a tampa aberta ou fechada. A tampa é transparente. A pessoa só tem que abrir. Ela está vendo o sorvete ali, mas ela tem que abrir. O fato de ter que abrir faz com que a pessoa coma menos. Então, assim, o ambiente influencia nosso comportamento. E por isso que a nossa casa, idealmente, deve ser um ambiente seguro, né? Tem outros dois ambientes que eu acho que são mais difíceis de mudar, né? Que é o ambiente de relacionamento interpessoal. Então, assim, é muito mais fácil. Eu vejo assim, ó, as minhas pacientes mulheres que querem emagrecer, elas têm muito mais facilidade de seguir no processo quando o marido apoia. Entendeu? Porque não tem ninguém boicotando. Tem alguém apoiando ela ali, quando os familiares apoiam, né? É o que, sei lá, você relata lá na escola do emagrecimento ou nos desafios que você faz. Quando as pessoas estão em grupo, né, com todo mundo no mesmo processo, é mais fácil, porque você tá, o seu ambiente de relacionamento interpessoal, as regras estão alinhadas. Ó, aqui a gente vai a gente quer emagrecer, a gente vai seguir determinada estratégia, não vai ter ninguém querendo te boicotar, né? Então, o ambiente de relacionamento interpessoal interfere muito, muito, muito. Tanto que, se você pega esses grandes programas, não só de perda de peso, mas, por exemplo, Alcoólatras Anônimos, né? Por que dá tão certo? Porque você tem um grupo ali que a pessoa pode compartilhar, né? Sem ter medo de ser julgada, né? Então, assim, ela se sente segura naquele ambiente de relacionamento interpessoal. E naquele ambiente, ela sabe que ela pode ter determinado comportamento e ela não vai ser julgada por causa disso. E o terceiro ambiente, que talvez seja o mais difícil de ser mudado, e que a Elo até mencionou, é a questão, o ambiente interno, que é a parte emocional. Porque, na maioria das vezes, a gente pode até pensar em fazer alguma coisa, mas se a nossa emoção está falando o contrário, geralmente a nossa emoção determina o nosso comportamento, entendeu? E essa parte emocional, muitas vezes, é negligenciada, né? Então, assim, são poucas pessoas que, de fato, vão a fundo para mudar essa parte emocional, porque é difícil mudar, né? E envolve uma série de questões, porque são conflitos no trabalho, é conflito em casa, é estresse crônico, é privação de sono, muitas vezes tem doenças mesmo, né? Então, ansiedade, depressão. Então, 20% da população tem depressão. Em pessoas com obesidade, essa prevalência é ainda maior, né? E tratar essa parte emocional é determinante, porque esse ambiente interno vai, de alguma forma, determinar influenciar, pelo menos, o comportamento. É claro, aí voltando, né? Quando você melhora a alimentação, se você estiver sem fome e ansiosa, você vai ter mais controle. Se você estiver sem fome, saciada, mas cansada, estressada, triste, por mais que você coma alimentos hiperpalatáveis que lhe dão prazer, você vai comer menos. Então, assim, não tem aquela frase desses livros, qual que é a primeira coisa, a única coisa que você pode fazer para deixar todo o restante mais fácil? Para mim, é aumentar a proteína. Entendeu? Porque quando você aumenta a proteína, fica sem fome e saciada,
gerenciar todo o restante se torna mais fácil. É mais fácil, não que seja fácil. Às vezes é difícil, mas é mais fácil do que se você tivesse em déficit proteico, entendeu? Mas sem dúvidas, assim, é muito difícil você mudar um comportamento se você não ajustar o ambiente, o seu ambiente. E aí esses três, o ambiente externo, o interno e o de relacionamento interpessoal. Isso do ambiente é muito determinante, né? A gente sabe até que países tipo Estados Unidos, né? Tem estudos que pegam, sei lá, um japonês que vai morar nos Estados Unidos e o cara tem uma tendência muito grande de engordar por causa do ambiente, né? E eu acho que uma dificuldade que a gente vê é que, assim, hoje no Brasil, o último estudo que eu vi era 62% da população tem sobrepeso. Então, assim, praticamente todo mundo que você conhece come mal, né? E quando você tenta fazer uma estratégia diferente, você vai ser meio inadequado em quase qualquer lugar. Você vai comer com os amigos, seu prato vai ser diferente. Você vai levar um ioprô para o trabalho, ao invés de comer o bolinho que vai aparecer ali. Então você vai ficar um pouco deslocado, né? E o pessoal sempre vai te dizer, poxa, hoje você pode abrir essa exceção, né? Hoje pode, não faz isso, não se priva. Então você está sendo a todo momento bombardeado com coisas contra o seu objetivo, né? E aí que eu falo que a pessoa pode se colocar num ambiente diferente. Como você falou, por exemplo, a escola de emagrecimento ou o Você Mais, que é o seu programa, eu vejo que eles ajudam muito nesse sentido de, se você ouvir uma aula lá do Você Mais todo dia, ou ouvir uma aula da escola de emagrecimento todo dia, agora eu até criei um Instagram para os alunos da escola para eu falar todo dia para eles. Porque se você ouvir a gente todo dia, tem muito mais chance de, logo depois de ouvir essa live, se alguém falar para vocês, fazer dieta é bobeira, você vai falar, claro que não, né? Só que você tá lá, sei lá, 3 meses sem ouvir nada da gente, é muito mais fácil da pessoa, é verdade, acho que é. Tanto que uma característica muito comum que eu vejo de seguidor, paciente nem tanto que eu comecei esse ano, né? É que aquela pessoa que acaba engordando bastante, tipo, tava fazendo minha dieta, de repente ela engordou. Ela some uns 2, 3, 4 meses, depois volta e fala, eu engordei. Ela se afasta de todo esse ambiente positivo, se isola muito por culpa, não querer falar, e depois ela volta. Mas já teve alguns alunos que eu falei, olha, no seu momento de mais dificuldade, manda uma mensagem. Eu sei que é difícil, né? Mas outro dia uma mandou, falou, olha, eu tô pensando em desistir de tudo, não sei o que. Eu mandei um áudio lá para ela, ela falou, já tô me sentindo melhor, vou seguir, né? Então você pode colocar essas coisas positivas, já que se você deixar muito orgânico, vai todo mundo te desincentivar, né? Então eu acho que vale a pena. E isso que eu queria até comentar com você. Você tem o seu programa Você Mais. Qual que você acha que é a importância e como que um programa desse tipo pode ajudar a pessoa no processo de emagrecimento? Tem um ponto que vou só mencionar 2 pontos, né? Eu acho que muito da culpa é porque as pessoas associam a falta de força de vontade. E o que eu sempre falo para os pacientes, quando acontecer isso, separa você da doença, né? É algo que eu tento fazer com a minha depressão. Nem sempre eu consigo, mas determinados sintomas, determinados pensamentos recorrentes, eu tento separar. Isso é da doença, não é você. Isso é da doença, não é você, né? Por quê? Quando você separa quem é você da doença, fica mais fácil você fazer uma análise crítica do que está acontecendo sem se julgar tanto. Eventualmente você vai se julgar, você vai se culpar, você vai ter vergonha. Tem vezes, né, eu lembro que assim, eu falava para a Amanda, não aguento mais ir no psiquiatra, não aguento mais ir no psiquiatra, porque eu não aguento mais me ouvir falar das mesmas queixas, né? Então, muitas vezes as pessoas com obesidade, às vezes se afastam, acho que por culpa, por vergonha, mas às vezes é porque também não aguenta mais relatar a mesma dificuldade e não conseguir vencer, né? Isso gera muita dor. Então, acho que um ponto importante é assim, quando tiver essas situações de falta de controle, né? Você tinha programado algo e fez outra, tenta separar e pensar, isso é um sintoma da obesidade, né? É um sintoma de fato.
As áreas cerebrais são diferentes em quem tem obesidade e quem não tem, por inflamação, por resistência à insulina, por diversos motivos, né? Até por questões genéticas. Tá? Então, esse é um ponto. Tem um outro ponto que eu ia te falar que tem relação com o ambiente, que é o quê? O tratamento da obesidade é um tratamento para elite, entre aspas, na sua maioria. Né? Assim, comer mais proteína é caro. Né? Tem carnes mais baratas, com certeza tem, mas assim, para quem ganha 2, 3 mil reais por mês e vive disso para sustentar a família, dificilmente essas pessoas vão emagrecer. Elas vão continuar ganhando peso, porque elas têm que pagar tudo com esse dinheiro e ainda comprar comida. E aí o que sobra são alimentos ultraprocessados, que são mais baratos, ricos em energia e pobres em proteína. Né? Então, assim, comer bem custa caro, né? O próprio tratamento medicamentoso é um tratamento caro, né? Então, assim, obesidade é um problema social, né? De certa forma, né? Financeiro. Né? E aí, voltando lá sobre a questão da escola, a live cai com 1 hora, Felipe? Ou não? Então tá bom. Não, não. Eu acho que sim, eu acho que esses ambientes ajudam muito, assim, na troca, né? Entre as pessoas, compartilhar as dificuldades. Quando você está num grupo e todo mundo compartilha dificuldades muito parecidas, isso gera um alívio muito grande, entendeu? Porque você percebe que você não é um ET. Você fala, puxa, todo mundo tem a mesma dificuldade. Se todo mundo tem a mesma dificuldade, puxa, é provável que isso não seja culpa minha. Isso é da doença, né? Eu lembro que eu tinha ano passado, tinha épocas que eu falava para Amanda, não é possível, não melhora, eu invento meus sintomas e isso e aquilo, e a Amanda falava para mim, ó, tipo, com todo mundo que eu conheço e eu falo, as pessoas falam isso, é um quadro clássico de depressão, porque todo mundo tem o mesmo padrão de comportamento, de pensamento, de conclusões erradas, entendeu? Então, quando você percebe que um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, com a mesma doença, tem comportamentos e dificuldades muito parecidas, isso, de certa forma, conforta, porque você fala, puxa vida, não é uma falha de caráter minha, não é que eu sou totalmente descomprometido com a minha saúde, não, isso aí é um sintoma da própria doença, então isso ajuda muito. E da mesma forma, da mesma forma que você vê as pessoas com dificuldades parecidas, quando você enxerga, né, pessoas que estão ali com você atingindo o resultado, isso também te motiva, porque você fala, puxa vida, ela conseguiu seguindo essa estratégia, fazendo isso, então, pô, eu também vou conseguir, né? Então, gera essa motivação, né? Assim, você, ao mesmo tempo, você também consegue acolher outras pessoas, aí você se sente bem por isso. Então, eu acho que esse contexto do grupo no processo de emagrecimento, enfim, cessação de tabagismo, alcoolismo, enfim, qualquer mudança nesse sentido é muito importante. Você vê, isso acontece com grupos de corrida, pessoas que andam de bicicleta, né? Você acaba sendo influenciado pelo grupo. Ah, sim, com certeza. E até isso que você falou do tratamento da obesidade, essa questão, muita gente fala, para você emagrecer, você precisa de um grupo multidisciplinar, médico, nutricionista, psicólogo e personal trainer, né? Por um lado, eu acho legal que as pessoas estão entendendo que emagrecer você precisa de bastante coisa para conseguir emagrecer. Mas, por outro, eu vejo que assusta muita gente, porque quase ninguém tem condição de ter 4, 5 profissionais específicos, né? E eu vejo que esses programas online, as pessoas até subestimam um pouco o que eles oferecem, porque tanto no seu programa, eu sei que lá também tem várias aulas sobre a questão psicológica, tem coisa de treino, tem parte nutricional, e no meu também tem aula sobre sono, sobre um monte de coisa. E de repente é uma maneira da pessoa conseguir esse tanto de informação, pelo menos um pouquinho, para ela conseguir aplicar na vida dela, ao invés de, às vezes, ela só vai numa consulta
recebe um cardápio e é isso, né? E as pessoas acabam subestimando um pouco quanto conhecimento elas podem ter ali. E você até falou um pouquinho, né, antes, o papel do conhecimento no emagrecimento. Porque a pessoa sempre fala, tem que aprender a me controlar, tem que aprender a comer menos. Mas é raro alguém falar, eu acho que eu preciso ter mais conhecimento. E para outras áreas da vida, a gente costuma pensar assim, se eu não consigo fazer isso, me falta conhecimento, né? Então, como você vê esse papel do conhecimento para a pessoa conseguir Ó, emagrecer? isso tem um ponto importante. Por que que muitas pessoas emagrecem com low carb? Tem um viés, que é o quê? Boa parte das pessoas que emagrecem com low carb são pessoas que leram um livro sobre a dieta. Então, assim, elas se aprofundaram no conhecimento, elas aceitaram uma teoria, né? Por mais que seja uma teoria incompleta, né? Mas isso, de certa forma, fez com que elas se tornassem confiantes naquela estratégia e seguissem, né? Então, existe esse viés. Pessoas que você vê pelo blog do Souto, né? Existe um viés ali. São pessoas que, devoram um blog atrás de conhecimento. Então, o conhecimento, ele emagrece. Não é suficiente, né? Às vezes só ter, às vezes você sabe tudo, enfim, eu engordei 18 quilos na depressão e não perdi conhecimento, mas, enfim, com toda a situação, ganhei 18 quilos, né? E tinha bastante conhecimento. Então, tenha exceções, digamos assim. Mas, pensando daquilo que eu tinha dito antes, que pessoas Mas depois mais até fácil, depois exato, você conseguiu até exatamente. Mas emagrecer eu acho que o tranquilamente, né? conhecimento emagrece porque o que eu vejo na prática é que as pessoas partem do princípio que elas sabem o que elas precisam fazer. Por quê? Porque a gente ensinou elas, a gente, sociedade médica, a sociedade nutricional, a gente ensinou comer menos e se exercitar mais. Então, assim, se eu como 2 pães, é comer meio pão. Se eu como meio prato de arroz, é comer um quarto de arroz. Um pedacinho, um punhinho de carne. Então, assim, as pessoas partem desse princípio, mas elas não sabem, entendeu? Não sabem. E tá tudo bem não saber, porque ninguém ensinou. Entendeu? Não tem nenhum problema não saber. Mas a partir do momento que elas aprendem, além delas adotarem a estratégia correta, elas entendem o motivo. E entender o motivo é determinante, porque você tem que ter confiança na estratégia que você está seguindo, porque senão você vai ser bombardeado por informações contraditórias. E aí, quando você fica lá sendo bombardeado, você está seguindo alguém fala que você está comendo mais carne, está emagrecendo, mas aí alguém fala que carne vai inflamar seu organismo, que você vai ter câncer, que você isso que é aquilo, que vai prejudicar seu fígado, vai prejudicar seu rim. Aí você fala, puxa, mas eu tô me esforçando tanto e vai ter tudo isso. Aí você fica você fica meio que na sua zona de conforto, você fica meio paralisado, entendeu? Então, eu acho que o conhecimento te cria como se fosse um escudo, assim, desse ambiente meio tóxico que a gente vive, Sim. entendeu? Então, eu acho que é determinante, assim. E é nítido, por exemplo, quando eu atendo pacientes que, enfim, já têm conhecimento, seja porque já passaram em consulta com você, ou porque fazem você mais, ou um paciente que chega virgem, entre aspas, entendeu? É diferente, né? É diferente a abordagem, né? Porque nesse que chega virgem, entre aspas, você tem que começar de fato, do começo, assim, ó, vai ser assim. Aí eu falo para assistir umas aulas. Aí depois, né, assiste outras aulas. Ou seja, faz parte do tratamento a pessoa aprender a estratégia que ela vai adotar. E assim, uma coisa que diferencia muito o emagrecimento das outras é que para outras coisas você consegue assim dar um gás, por exemplo, passar em concurso. Eu, sei lá, eu pedi demissão no meu emprego, fiquei 3 meses só estudando. Era cursinho à noite, estudar curso online de manhã, 3 meses fazendo só isso. Agora, assim que acabou a prova, eu fiquei o dia inteiro assistindo série, fui jogar videogame, sei lá, larguei tudo, né? E só que dieta, as pessoas usam esse tipo de estratégia, só que você tem que fazer para a vida inteira para você ter resultado. E
para isso você vai precisar do conhecimento, para você conseguir manter a vida inteira a mesma estratégia. Tem que ser agradável, tem vários pontos que você precisa para manter isso para a vida Dá. inteira. Dá tempo de fazer uma última pergunta? Só uma coisa que a Michelle falou ali. Eu tenho até um post, eu vi recentemente esse post, Michelle, que falava assim, é impossível você salvar quem não quer ser salvo, né? De fato, ó, tem um pouco disso, né? Às vezes, se a pessoa não quer mudar, pensando, se a pessoa não está disposta a mudar, é muito difícil você convencer ela a mudar, né? Hoje, Michelle, eu tenho dificuldade de falar essa frase, entendeu? Por quê? Porque eu não quis ser salvo por 2 anos e me salvaram, né? Então, eu tenho dificuldade de falar essa frase hoje por causa disso. Mas pensando no outro contexto, eu acho que tem um pouco de sentido, assim, porque se a pessoa não quer mudar, às vezes não dá para você insistir tanto, né? Mas, assim, às vezes a pessoa não está conseguindo, mas no fundo ela quer ser salva, entendeu? Então, eu acho que é uma linha que talvez não seja tão nítida assim como eu fiz nesse post aí. Isso aí eu vejo, assim, né? Eu vi muito com meus pais, né? Quando eu comecei a descobrir dieta, eu falava muito disso e eles não aderiam, assim, né? Mas de tanto eu falar, uma hora foi. E eu acho que às vezes também é muito da abordagem que você usa. O pessoal usa muito em casa, meus parentes, meus pais. Só que eu vejo que às vezes a pessoa fica tão apaixonada pela dieta que ela aprendeu, que já fala pro pai ali, olha, você tem que cortar tudo isso, fazer proteína. E a própria pessoa fica muito intransigente, assim, né? E às vezes eu até falo, não, você tem que ter calma com a pessoa. Fala que ela não precisa tirar tudo de uma vez só, começa a comer um pouquinho mais de proteína. E às vezes a pessoa vai fazendo. Mas o que eu vejo que mais ajuda mesmo a mudar a dieta de familiar é a pessoa ter o resultado. Ela emagreceu, aí os outros começam a seguir, né? Isso eu vejo que acaba dando mais certo que qualquer discurso. A pergunta que eu queria te fazer a gente já falou dos programas dos ultraprocessados, dos industrializados, só que quando a gente lê rótulo, vê tabela nutricional, a gente vê que tem muitos produtos industrializados que podem ajudar as pessoas, ainda mais nesse ambiente que a gente tem hoje, né? Seria ótimo falar, olha, só come carne e salada que todo mundo emagrece, é verdade. Mas ninguém consegue seguir isso praticamente. E o whey protein é um exemplo, né? O que você pensa desses alimentos ultraprocessados, mais de boa composição, ou de repente adoçantes, até uma Coca Zero, que às vezes a própria pessoa quer emagrecer, eu quero comer tudo limpo e tal. Como você vê esse tipo Whey de protein alimento? eu considero como comida. Assim, eu acho que ajuda demais. Muito, muito. Whey protein, iogurte proteico, para quem tem intolerância à albumina, mas enfim, ajuda muito, muito, porque é prático, tem as receitas boas lá, até no Comer Sem Culpa, né, que tem muita receita de doce proteico com whey protein, então assim, você ainda tira aquela vontade de doce, aportando proteína, então, principalmente na relação proteína-energia, suplementar o whey protein ajuda muito, né? Até para você se manter no controle, né? Eu indico, às vezes, até sem fome. Eu falo, eu quero que você chegue no final da tarde tendo comido 80 a 100 gramas. Se vira. Se tiver sem fome, come sem fome. Às vezes, confiar na fome e saciedade não dá muito certo para quem tem obesidade, porque o centro da fome e saciedade está todo desregulado, né? E ainda entra naquele ciclo, a pessoa perde muito controle à noite, aí acorda sem fome, aí vira aquele ciclo vicioso. Então, eu acho ótimo. Assim, da mesma forma que a gente tem que afastar produtos que, teoricamente, a gente tem dificuldade de controle e que não vão ajudar a gente a emagrecer, eu acho que a gente tem que mudar, deixar o nosso ambiente com esses alimentos que são processados. Mas agora tudo tem proteína, que bom, né? Tem várias, pão proteico, enfim, se você tem a possibilidade de comprar, ótimo, ajuda, é uma tranqueirinha proteica, entendeu? Você vai matar à vontade e vai consumir proteína. Então, eu acho, assim, ótimo. Eu particularmente compro baseado no custo-benefício. Eu não, porque tem uns que
quer dizer, custa 10 vezes mais caro que picanha, né? Eu vou no custo-benefício ali, ó, tem mais proteína e quantidade de carboidrato e gordura ali próximo de 5, 6 gramas, tá bom, né? Eventualmente eu bato whey protein com banana. Por quê? Mantém uma relação proteína e energia boa e dá aquela sensação de estômago cheio, né? Ao invés de ser só whey com água. Mas eu acho, assim, eu sou totalmente a favor. Em relação aos outros, uma pergunta que eu sempre falo é assim, ó, você quer emagrecer ou quer tirar 10 na prova? Esse é o ponto, entendeu? Ah, ninguém vai conseguir defender que Coca Zero faz bem para a saúde. Mas, meu, se você tomando uma Coca Zero ali, você, meu, tem uma sensaçãozinha de prazer, isso faz com que você continue seguindo a dieta, ótimo. Entendeu? Isso aí é uma formiguinha diante do seu contexto atual, né? As pessoas não deveriam comparar assim, o que é o ideal? Porque o ideal é inatingível para a maioria das pessoas. Eu nem quero ter o ideal também. Eu não quero ter ideal, quero continuar comendo umas tranqueiras às vezes, toma H2O. Ó, para você ver como é que o ambiente influencia. Aqui no prédio colocaram um mercadinho. Tinha lá uma salinha ali embaixo, enfiaram um mercadinho lá. Eu consumi H2O final de semana. Agora, toda vez que eu desço com a Tita, eu passo no o mercadinho fica na frente. Então, inevitável, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, eu compro uma H2O. Né? Para você ver como é que o ambiente, o fácil acesso a determinados alimentos, né? E a ideia do mercadinho é assim, né? Porque aí, quando você precisa comprar alguma coisa ali de uma hora, então aí tem lá arroz, tem feijão e tal. Eu tô para fazer um teste aqui de marcar uma embalagem de arroz com uma caneta e ver quanto tempo esse arroz vai durar no mercadinho. Eu acho que vai durar uns 2 anos, porque as pessoas compram tranqueira, chocolate, biscoito, Ruffles, refrigerante, essas coisas. Mas ó, é um exemplo de como o ambiente interferiu no meu comportamento, entendeu? Mas tudo bem, assim, eu tomo H2O, não é algo que faz bem para a saúde, mas, enfim, dentro do contexto geral, é o que dá. Então, eu acho que para quem quer emagrecer, não busque o ideal. Busca assim, ó, isso que eu estou fazendo hoje é melhor do que eu fazia? Ó, esse alimento aqui é melhor do que o outro que eu comia? Então tá bom, você melhorou. Não, pode ser que daqui a pouco você consiga fazer uma nova melhor, uma nova melhor, uma nova melhor, mas geralmente quando as pessoas querem ficar buscando 10, elas tiram 0. Porque é impossível tirar 10, entendeu? Ainda mais nos dias de hoje, porque nada pode. Outro dia eu tava vendo lá, era o quê? Né, porque você fazer na frigideira é ruim, porque a gordura é isso, aquilo, tal. Aí usa air fryer. Beleza. Aí no dia seguinte tinha um post da air fryer, falando, ó, air fryer solta uma substância cancerígena e sei lá o que tal. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa, cara. Essas notícias muito espalhafatosas, assim, que geram medo, elas geram clique, geram impacto, entendeu? Então, assim, se você ficar muito aficionado nisso, você já era, porque vai, assim, quem consegue comer só orgânico e isso e aquilo, e então, cara, eu acho que a melhor pergunta é essa: o que eu estou fazendo é melhor do que eu estava fazendo antes? Então é melhor, então continua assim, pode ser que daqui a pouco você melhore, tá? Porque existem formiguinhas, né? E as pessoas, às vezes, elas querem tirar a formiguinha da sala antes de tirar o elefante. Né? Ontem eu estava conversando com uma paciente que ela, o meu problema é o açúcar. Eu falei, mas por que o açúcar? Não consigo tirar o açúcar do café. Eu falei, mas quantos cafés você toma por dia? Eu tomo um café por dia depois do almoço. E quanto você coloca de açúcar? Uma colher de chá. Eu falei, continua. Uma colher de chá de açúcar, acho que tem 20 calorias, não tem nada. Entendeu? Assim, não gaste energia, força de vontade para mudar isso daí, porque não é por causa disso que você tem excesso de peso, não é por causa disso que você não está emagrecendo.
E toda vez que você toma o seu cafezinho com esse pouquinho de açúcar, o que acontece? Ela se sente culpada. Ela fala, errei de novo, errei de novo. E não é errado, isso é insignificante, é uma formiguinha, né? Eu acho que esse é o ponto principal, assim, não se preocupem com as formiguinhas. Tira o elefante da sala, e depois você vai tentando tirar. Mas eu tomo H2O, eventualmente tomo Coca Zero, menos, mas tomo. Whey protein eu tomo todos os dias. Iogurte proteico eu tomo todos os dias. Eu uso bastante. Porque assim, tem um monte de tranqueira para atrapalhar, tem que usar algumas para ajudar. Com certeza. E assim, né? Ninguém engorda por causa de, é uma coisa, né? Geralmente, quando você passa a alimentação de quem engordou, é assim, é uma alimentação muito ruim mesmo, geralmente, não é? Eu como bem. Geralmente, assim, tem muita coisa que dá para melhorar. Eu tenho uma paciente também, ela até mora no Canadá, né? Que ela tinha problema com o jantar, que ela não queria cozinhar e tal. Aí eu falei, eu procurei lá na Amazon os produtos ali da low carb do Canadá, coisa assim. Falei, você está testando esses produtos? Ela falou, não tô não, porque eu estava querendo comer limpo. Só que no final ela acabava pedindo fast food, porque ela não comprava as besteirinhas proteicas, ela não conseguia comer limpo e ia pro fast food, né? Se saísse uma notícia todo dia do tipo, comer pizza congelado é pior do que não sei o quê. Mas isso, como as pessoas já sabem, não é notícia, né? Então, sempre essas outras coisas da pessoa achar que é uma coisinha que está atrapalhando tudo e geralmente não é todo o resto. Bom, eu queria te agradecer pela participação. É sempre uma oportunidade te ouvir aqui para aprender junto com o pessoal também que adorou a live, adorou o que você está falando. E queria que você deixasse uma mensagem final aqui para todo Boa. mundo. Antes de eu falar a mensagem final, quer falar dos benefícios da escola de Ah, emagrecimento? vou falar. Amanhã, pessoal, é o último dia que está rodando uma oferta especial da escola de emagrecimento. Né? A escola de emagrecimento ela sempre está aberta para você entrar, mas até quarta eu fiz uma promoção super especial, onde ao invés de você ganhar um ano de acesso, você ganha um ano e meio. Você ganha também acesso ao meu próximo desafio de 15 dias no WhatsApp que eu vou fazer. E a imersão massa magra, que é um programa que eu tenho para quem quer ganhar massa magra, especialmente mulheres com mais de 40, 50 anos, que está para as primeiras, para um grupo ali, um lote que comprar, já está acabando. A escola de emagrecimento é justamente o ambiente que eu criei para ajudar as pessoas a emagrecer. Tem aulas minhas lá, eu sempre faço uma aula nova a cada 15 dias. E agora tem o Instagram da escola justamente para eu poder sempre gravar vídeos e falar com as pessoas todo dia. Fica até mais fácil de dar suporte para as pessoas ali só naquele Instagram. A Elis que está aí, ela está mandando mensagem todo dia agora que ela entrou na escola, né? Porque ela fica com medo de estar fazendo errado e está sempre fazendo bem. Eu falo, não, tá bom. Ela mandou 900 calorias, mas tem 10 gramas de energia a mais. Tá ótimo, continua que você está no caminho certo. Então é só clicar no meu perfil ali no link e você pode ter acesso lá à escola de emagrecimento e eu vou tentar dar o máximo para ajudar você a emagrecer. É Tá. isso e Então, fique à obrigado pelo vontade. convite. Eu te admiro bastante também, enfim. Temos vários pacientes em comuns, né? Que eu enfim, encaminho para você, eu confio no seu trabalho, na sua estratégia. Então, foi um prazer participar. Se eu fosse deixar uma mensagem, eu vou deixar duas, tá bom? Primeiro invistam em conhecimento, tá? Por quê? Porque com conhecimento você tem confiança, autonomia e fica mais fácil você executar as mudanças comportamentais que você precisa, tá? Então, eu acho que isso é um ponto importante e é algo difícil de quebrar nas pessoas por causa daquilo que eu falei, porque parte-se do princípio que é só comer menos e comer menos é uma consequência, tá? E eu acho que a outra mensagem é assim, tomem cuidado com a culpa, porque a culpa costuma engordar mais do que o
carboidrato, a gordura, o doce, tudo isso, né? Então, tem determinados comportamentos, lembrem-se sempre disso, que são sintomas da doença, seja da doença obesidade e todas as alterações que ela gera do ponto de vista hormonal e centro de controle de fome, ou seja do ponto de vista emocional, entendeu? E é preciso separar isso daí. Você tem que separar o comportamento que é secundário da doença da sua personalidade, de quem você é. Porque isso gera muito sofrimento, gera culpa, gera vergonha, dificulta que você busque ajuda, né? Então, assim, às vezes as pessoas levam anos até buscar ajuda, porque partem do princípio que é só uma questão de força de vontade, de comprometimento. Então, assim, tenham em mente que emagrecer é um processo, é possível, mas é um processo, enfim, trabalhoso, justamente por todos esses fatores que a gente mencionou. Então, é muito difícil você conseguir emagrecer sem apoio, né? Sem um acompanhamento médico do nutricionista ou sem estar num ambiente que você tenha conhecimento, contato com outras pessoas, tá bom? Então, eu acho que enfim, o recado final era esse: não se culpem pelos sintomas da própria doença. Tem uma frase que eu passei a usar que é: você sempre pode recomeçar na próxima refeição. Por mais que o emagrecimento tenha muitas dificuldades, eu digo que isso é uma facilidade do emagrecimento, porque quando você perde o emprego, você não vai ter um emprego novo no dia seguinte. Se acaba um relacionamento, você pode demorar para achar outra pessoa. Mas no emagrecimento, se você erra, entre aspas, ou faz algo que você não queria, você sempre tem a próxima refeição para recomeçar. Então, você sempre E está vai fazer, a né? uma Eu acho que esse é um outro refeição. ponto, assim, ó. Você, existirão comportamentos que serão contrários à sua expectativa. Não tem como. Seja porque você vai ter uma vulnerabilidade emocional, seja porque vai ter uma mudança no ambiente, ou às vezes é porque você encheu o saco mesmo. Entendeu? Assim, pensar no que vai comer o tempo inteiro é uma coisa cansativa. Às vezes as pessoas param de pensar no fim de semana. E tudo bem, assim, ninguém ganha 1 quilo em um final de semana de gordura, né? Geralmente é líquido. Para você ganhar 1 quilo, você vai ter que comer, sei lá, 9.000 calorias, é uma quantidade enorme. Então, assim, é esperado que isso aconteça. É natural, isso não é falha de caráter, não é falta de força de vontade, de comprometimento, de autocuidado, nada disso. Isso é algo natural, é um sintoma da doença. Assim como do diabético a glicemia aumenta, assim como quem tem depressão, o isolamento, a tristeza, enfim. O problema da obesidade é que é uma doença que é escancarada do ponto de vista estético, né? Isso é difícil de lidar com, isso é difícil. Bom, então acho que tem aqui 250 pessoas, amanhã todo mundo acordando e fazendo um café da manhã proteico já vai ajudar bastante. Quem errou hoje, amanhã recomeça. E quem já está indo bem, continua o café da manhã proteico. E é isso. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Rodrigo. Até mais. Essa live vai ficar salva aqui, se vocês quiserem enviar depois para outras Tchau, tchau. pessoas, Boa tá? noite. Até Obrigado, mais. Boa Felipe. noite.